que queremos es poder opinar, decir lo que pensamos y que la gente nos escuche. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o terrível crime de Godella. Esse caso é uma sugestão da inscrita Jaqueline da Silva Nascimento. Muito obrigada, linda! Agora, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal se for novo por aqui e deixar o like no vídeo que nos ajuda muito. Todos em Rocafort, uma pequena cidade de 7.000 habitantes, localizada a 15 minutos de Valência, conheciam um casal de hippies que vivia isolado do mundo. Maria Gombal Mensua, de 28 anos, e o belga Gabriel Salvador Carvajal, de 32. O casal mantinha um relacionamento há cerca de 6 anos, e depois de terem vivido como nômades na Europa, a maior parte do tempo em Bruxelas, de onde Gabriel é, decidiram se estabelecer em Godella, na Espanha. Eles alugaram um pequeno apartamento, mas acabaram sendo despejados por falta de pagamento. Assim, apostaram na vida alternativa e encontraram uma casa abandonada na periferia da cidade, localizada em uma área arborizada em frente a um condomínio onde residem famílias abastadas, como políticos e jogadores de futebol. No terreno enorme, havia um armazém em ruínas com paredes destruídas e todo tipo de entulho, mas a família vivia numa casa anexa que se encontrava em melhores condições que o armazém, onde tinham acesso à energia elétrica graças aos painéis solares instalados. Lá, Maria e Gabriel montaram um verdadeiro parquinho para as crianças, com vários escorregadores de plástico e muitos brinquedos. O primeiro filho do casal, Amiel, nasceu em 2016 e a segunda filha, Raquel, em 2018. Os 4 eram uma família aparentemente feliz, que decidiu romper com o sistema apenas em alguns aspectos. Segundo parentes, Maria Gombal era muito carinhosa com os filhos. Pelo menos 6 testemunhas próximas ao casal afirmaram que Maria e Gabriel amavam os filhos e se esforçavam ao máximo para cuidar deles. Gabriel tinha um canal no YouTube onde compartilhava canções e preocupações como vídeos sobre rapto por alienígenas ou como produzir gás em estado nanossólido. Ele era visto com frequência pela cidade, pois sempre levava o filho para a escola e trabalhou durante 2 meses em um bar, de onde foi demitido por atraso. Maria Gombal quase não era vista, mas os que se lembram dela disseram que ela sempre estava com um olhar perdido. Nascida em 1991, muito antes de se perder na loucura, Maria frequentou a escola e uma professora lembra dela como uma garota normal, que não dava problemas e tinha amigos. Devido à posição social de seus pais, ela parecia predestinada a ter uma carreira, mas isso não aconteceu. Pouco depois de completar 18 anos, antes de terminar o ensino médio, Maria largou tudo e decidiu fazer uma turnê pela Europa. Ela voltou à Espanha depois de 1 ano e participou do 15M, que protestava contra a crise e o desemprego no país. Ela foi presa por resistir à autoridade e condenada a realizar trabalhos comunitários na biblioteca de Rocafort. Foi em um protesto semelhante que ela conheceu Gabriel Carvajal. Seu estilo de vida alternativo, sua participação e prisão durante um protesto levaram à suposição de que Maria era um símbolo de movimentos semelhantes em todo o país. Ela foi descrita por algumas pessoas como uma menina charmosa, empática, devotada aos filhos, muito doce e frágil. O casal acreditava em várias correntes relacionadas às ciências paranormais, e Gabriel levou a inclinação de Maria pelo ocultismo a outro nível. Eles viajaram juntos para o México e viveram alguns meses com uma tribo indígena. Depois, voltaram a Valência praticando regressões, uma espécie de viagem psicológica a encarnações passadas. Gabriel já havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe, que resultava em dificuldade de relacionamento com as pessoas e agressividade. Já Maria, desde cedo se consultava com psicólogos e também visitava esporadicamente um psiquiatra, mas até então ela não havia sido diagnosticada com um transtorno mental. Em 2016, a jovem sofreu o primeiro surto psicótico, que aconteceu quando seu primeiro filho tinha cerca de 4 meses. Existe um amplo consenso de que Maria começou a se distanciar da realidade em fevereiro de 2019. Os sinais de instabilidade que ela começou a mostrar
incluíram um episódio alarmante 3 semanas antes do crime. A jovem, que dormiria na casa da mãe, saiu de madrugada com um bebê e uma manta, decidida a passar a noite ao ar livre. Na rua, fazia 4 graus. A família notificou a Guarda Civil, que alertou a polícia local e saiu em busca dela. O irmão mais novo da jovem a encontrou depois de transitar em uma motocicleta por quase 2 horas pelas estradas e pomares que cercam Rocafort. Maria concordou em ir ao psiquiatra, que, no entanto, não diagnosticou nenhum transtorno mental. Questionada sobre seu comportamento, ela respondeu com a seguinte pergunta: "Não posso passear?" Maria acreditava que estavam sendo perseguidos por uma seita e, aparentemente, essa foi a razão pela qual ela decidiu não levar a Miel para a escola por um mês. Nas semanas seguintes, a escola telefonou para a mãe 2 vezes para perguntar por que o menino não estava indo para a aula. A jovem disse em ambas as ligações que eles estavam se preparando para a mudança que fariam. Apenas as pessoas mais próximas sabiam que o casal havia passado meses se revezando para passar as noites acordado, montando guarda para evitar que a suposta seita entrasse na casa à noite e levasse seus filhos. Numa visita recente, os serviços sociais consideraram que as crianças estavam alimentadas e num ambiente saudável, porém o pior não eram as condições em que viviam, mas sim o estado mental de seus responsáveis. Os problemas mentais do casal, confirmados por avaliação médica posterior, foram agravados pelo uso de drogas. O casal era consumidor regular de maconha e ocasional de cogumelos alucinógenos. Especialistas afirmam que seu consumo leva a estados de ansiedade e pânico, podendo desenvolver um quadro de esquizofrenia. Na segunda-feira, 11 de março, 3 dias antes do crime, a mãe de Maria, Naomi, buscou a intervenção das autoridades após receber uma mensagem de sua filha, que dizia: "Vou me encontrar com o Criador." A mãe interpretou como uma nota de que a filha iria atentar contra a própria vida e, acompanhada de outro parente e policiais, foi até a casa onde moravam Maria, Gabriel e as crianças. A jovem saiu de casa com a filha mais nova no colo e, descontrolada, disse-lhes que sem ordem judicial eles não entrariam. Depois de alguns minutos, ela saiu novamente ao lado de Gabriel e disse que estavam bem. Nos 2 dias que se seguiram, sua mãe recorreu à Guarda Civil, aos serviços sociais, ao Ministério Público de Menores e ao Tribunal de Justiça. A família acredita que essas instituições responderam de forma adequada. A mãe de Maria solicitou a custódia temporária dos netos e, tendo em vista a mensagem recebida por ela e a narração dos antecedentes, o juiz comunicou-lhe na quarta-feira, 13 de março, que naquela mesma tarde ou no dia seguinte seria concedida a autorização. Infelizmente, a autorização não chegou a tempo. Em 14 de março, por volta das 7h30 da manhã, a polícia foi chamada por uma vizinha que viu Maria sair da casa onde morava com sua família semi-nua, com vestígios de sangue em seu corpo, aparentemente fugindo de seu parceiro que corria atrás dela. Quando os agentes policiais chegaram ao local, encontraram apenas Gabriel, que foi levado ao quartel da Guarda Civil. Mas não havia sinal de Maria e de suas crianças. Após várias horas de busca, Maria foi encontrada por cães farejadores escondida dentro de um tambor não muito longe de sua casa, e a investigação começou com uma imagem que anunciava um desfecho trágico. Depois de horas de interrogatório em que mostrou pouca vontade em colaborar com a polícia, Maria conduziu as autoridades ao local onde estavam enterrados os seus filhos. Após 12 horas de buscas intensas e angustiantes, a Guarda Civil encontrou os corpos dos 2 irmãos, Amiel, de 3 anos, e Raquel, de 5 meses. Eles foram encontrados a uma curta distância da casa, um a 150 metros e o outro a 75. Os pais foram interrogados pela polícia e a mãe ficou sob custódia policial. Durante o interrogatório, Gabriel Carvajal declarou que Maria disse que seus filhos estavam possuídos e ela precisaria acabar com suas vidas para que as crianças reencarnassem em seu corpo. Os primeiros dados da autópsia apontaram para traumatismo craniano com objeto contundente, além de outros golpes pelo corpo. Uma fonte psiquiátrica que participou de seu tratamento disse que Maria teve um claro surto psicótico. No centro de tudo
estava a existência de uma seita que dominava o mundo e pretendia, segundo Maria, sequestrar seus filhos e trancá-la com seu namorado em uma instituição psiquiátrica. Horas depois que os corpos foram encontrados, a mãe disse aos investigadores que tirou a vida dos filhos porque era uma ordem de Deus, mas a versão evoluiu para a mais absoluta amnésia, sem dúvida, uma estratégia imposta pelos advogados do casal. O julgamento começou em 31 de maio de 2021. O Ministério Público considerou que Gabriel e Maria foram igualmente responsáveis pelo crime, embora reivindique a pena de prisão apenas para o pai, por considerar que a mãe sofreu um surto agudo de esquizofrenia paranoica. O Ministério Público solicitou uma condenação de 50 anos de prisão para o pai, 25 anos para cada homicídio, e internação pelo mesmo período para a mãe, com um limite mínimo de 40 anos de pena em ambos os casos. Maria e Gabriel agiram de comum acordo e tomaram a decisão de tirar a vida de seus próprios filhos enquanto viviam em um mundo cheio de crenças extravagantes. Ambos os réus acreditavam na regressão, na purificação das almas por meio de banhos de água e no renascimento das almas após a morte dos corpos. Tais crenças inicialmente professadas por Gabriel foram gradativamente assimiladas por Maria, após a constante reiteração de Gabriel, que a arrastou e a induziu a segui-la. Eles compartilharam ideias consistentes com a existência de uma seita que perseguia, assediava, abusava sexualmente de seu filho Amiel e que pretendia sequestrá-los. Eles consideraram que a seita era formada por pessoas diferentes, incluindo familiares, amigos e até a mãe de Maria. No entanto, os advogados de defesa de Gabriel argumentaram que ele não teve participação alguma no crime, atribuindo a Maria toda a autoria dos assassinatos. A defesa de Maria, por outro lado, afirmou que Gabriel seria o verdadeiro responsável por essa atrocidade e que Maria só o teria ajudado a enterrar os corpos. Porém, após ouvir o depoimento de testemunhas e especialistas forenses que trabalharam no caso, o júri analisou todas as provas e deliberou por 2 dias, para em 10 de junho de 2021, considerar o casal culpado dos homicídios. Gabriel Carvajal foi sentenciado a 40 anos de prisão e o mesmo tempo de internação em centro psiquiátrico para Maria Gombal. A defesa de Gabriel anunciou que apresentará um recurso e a defesa de Maria não afastou a possibilidade de apelar da sentença. O caso gerou um amplo debate na Espanha em relação às falhas do sistema em identificar o risco e quando intervir para evitar que casos como esse voltem a acontecer. Para os especialistas, um ambiente psicologicamente instável como esse, em que, além da paranoia, os pais abusam terrivelmente do uso de entorpecentes, não é um lugar seguro para nenhuma criança. E acreditam que o Estado tem a obrigação de intervir para que tragédias como essa não voltem a acontecer. E vocês? Já conheciam esse caso? Queremos ressaltar que não estamos criticando as crenças do casal, apenas trouxemos as informações apresentadas no julgamento. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.